Opa, Boa noite, professor Frank. Tudo bem? tudo bem, irmão? Paz do Senhor. Paz do Senhor. Boa noite aí. Maravilha. Estou só aguardando aqui o Deluca entrar aqui Sem para a problema. gente dar início, né? Essa live tão importante. Nessa noite nós vamos estar falando a respeito do cristianismo progressista. Algo que para muitos é novo, né? Mas que já vem se desenvolvendo aí no Brasil já faz um tempo, fora do Brasil ainda até um pouco mais de tempo, e a gente precisa estar muito atento e consciente dos danos que isso pode trazer à igreja em um sentido mais amplo. Boa noite, Deluca. Boa noite, paz. A paz, irmão. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Vamos dar início aqui, porque a gente tem uma hora só, né? A live do Instagram, ela nos limita Tá em caindo uma agora, hora, né? e a gente tem que aproveitar o máximo dessa oportunidade. É uma honra estar recebendo o pastor Franklin Ferreira, né, nessa oportunidade para falar a respeito desse tema tão importante. Eu sei que a agenda do pastor Franklin Ferreira é uma agenda bem apertada, e eu já quero agradecer, né, a disposição, né, ter aceitado esse convite para a gente estar nessa noite, nesse momento tão importante no cenário político brasileiro, falando a respeito desse tema, o cristianismo progressista, a incompatibilidade do cristianismo com ideologias de esquerda. Eu gostaria só de rapidamente apresentar a todos, né, o pastor Franklin. O pastor Franklin é bacharel em teologia pela Escola Superior de Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, né, pós-graduado em Bíblia e Teologia pela Universidade Luterana do Brasil, mestre em Teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil e pastor da Igreja da Trindade, né? Além de ser diretor de diversas escolas teológicas, né, autor de diversos livros, consultor das edições Vida Nova, ou seja, tem já um currículo aí bem extenso e com certeza vai agregar muito ao nosso bate-papo dessa noite. Também está conosco meu amigo, né, o Deluca. O Deluca é lá de Ribeirão Preto, da Assembleia de Deus. Está lançando também o seu primeiro livro, né? Seja Homem, um livro que tem uma chamada bem pertinente em relação a essas questões que a gente está convivendo hoje, ideologia de gênero, homossexualidade, né? A gente sabe que isso está também se infiltrando nas nossas igrejas e é necessário que a gente traga alguns conteúdos para despertar acerca dessa realidade. Pastor Frank, eu quero já dar início, passar já a bola para o senhor. Não é novidade para ninguém que todos os ideais, né, da esquerda, sejam através de ideologia, de regime, de governo, eles possuem como base fundamental o marxismo. Seja ele marxismo utópico, histórico, cultural, né? A base de todo esse ideal esquerdista é uma base marxista. E a gente sabe que o marxismo, na sua gênese, ele é anti-Deus, né? Ele é anti-indivíduo, ele não tem crença alguma na existência de Deus e nem na individualidade do ser humano. Ou seja, ele é anti-Deus e ele é anti-indivíduo. E a gente sabe que isso está em oposição ao que diz as Sagradas Escrituras e, obviamente, naturalmente, ao cristianismo. A primeira pergunta que eu faço para o professor é como surge na história o cristianismo progressista e qual a relação que ele tem com o liberalismo teológico. Ok. Pastor de Luca, muito obrigado. Ou de César, né? De Luca é o nosso colega aí. Daqui a pouco ele faz as contribuições dele também. Mas assim, a pergunta é importante porque a resposta é surpreendente. Até onde eu tenho lido, a primeira vez que a expressão cristianismo progressista foi empregada não foi no contexto americano,
mas foi no contexto leste europeu para designar protestantes históricos e católicos que estavam reinterpretando a fé cristã para adequá-la aos princípios do marxismo, né? Como o irmão bem colocou aí, né, o marxismo, nas suas origens, ele era materialista, né? Ou depois houve algumas mudanças sutis dentro da esquerda, né, com a Gramsci, a escola de Frankfurt, né, e agora a chamada nova esquerda, né, seria uma quarta etapa. Né? Então, o comunismo antigo entendia que o mundo mudaria pelo conflito, pela guerra aberta. E agora a nova esquerda, a partir de Gramsci, entende que o mundo vai ser transformado por uma revolução cultural, não mais uma revolução em armas. Mas em toda a linha, a partir aí da década de 40, no pós-guerra, grupos protestantes e católicos que começaram a abraçar a teologia liberal, ou seja, aquela teologia de desconfiança, né, que não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, que é inspirada, que é inerrante, não crê no nascimento virginal do nosso Salvador, na sua morte vicária, na sua ressurreição, na segunda vinda histórica de Cristo, eles começaram a criar adaptações desse cristianismo amorfo com a esquerda, com o socialismo. E daí eles começaram a ser rotulados de cristãos progressistas. Essa expressão chega na América do Norte, sobretudo aí a partir da década de 80 nos Estados Unidos, quando surge a nova esquerda. O que é a chamada nova esquerda? O comunismo, como os mais velhos conheciam, foi derrotado. A queda do Muro de Berlim simboliza o fracasso do comunismo original. E a esquerda, né, ela achava que os pobres é que dominariam o mundo, os pobres que seriam os salvadores do mundo. Eles ficaram frustrados porque os pobres lhes viraram as costas. Né? O Clodovis Boff, ele tem uma frase bem interessante, né? Ele rompeu com a teologia da libertação, e ele escreve, depois do rompimento com a teologia da libertação, ele diz, olha, a esquerda elegeu os pobres como aqueles que salvariam o mundo. Os pobres deram as costas para a esquerda e abraçaram o pentecostalismo. Né? Porque ninguém vive sem transcendência, sem a crença no ser superior. Então a esquerda teve que se reinventar. Então ela abandonou os pobres e começou a abraçar pautas ligadas às chamadas minorias, LGBTs, negros, índios, pautas ligadas aí à questão de gênero e questões étnicas. Eles mudaram o seu foco. E na esteira dessa mudança de foco, então, na América, esses cristãos de persuasão liberal, que abraçaram a teologia liberal, voltaram a pegar esses chavões do cristianismo progressista europeu, que surge na década de 40. Então, o cristianismo progressista hoje, que tem avançado principalmente das igrejas históricas, né, mas começa a chegar em algumas igrejas pentecostais, os grandes centros urbanos, né, ela se apropria de uma visão basicamente liberal da teologia para tentar fazer uma ligação dessa reinterpretação da fé com as pautas da nova esquerda. Então, o cristianismo progressista, ele permanece liberal, em grande medida, diz crer da Bíblia como palavra de Deus, nascimento virginal de Jesus, da morte expiatória de Jesus. Eles vão dizer que a visão tradicional da morte de Cristo, né, pelos nossos pecados, torna Deus um sádico cósmico. Então, eles abandonam essas pautas para criar um outro tipo de fé para casá-la, né, uni-la às pautas da nova esquerda. Então, é até difícil distinguir o chamado cristão progressista de uma pessoa que abraçou as pautas da nova esquerda da forma mais radical possível. Né? Então, a gente, aqueles irmãos aí que têm ido, por exemplo, para a Europa, para a América do Norte, vão se espantar que algumas igrejas históricas presbiterianas, luteranas, metodistas, que abraçaram as pautas do cristianismo progressista, eles não têm mais cruz, não se destaca mais a cruz, se destaca o arco-íris. São igrejas lá que se apresentam como gay-friendly, né? Amigáveis ao público LGBT. Esse é o público que elas querem alcançar. Elas se veem como sacerdotes para essas pautas ligadas à nova esquerda. Né? E daí é o cristianismo progressista. Né? Então, em linhas gerais,
ele surge aí no final da Segunda Guerra Mundial, no leste europeu, e com a queda do Muro de Berlim, no Ocidente agora, nos Estados Unidos, no Reino Unido, surge esse novo movimento que se apropria do nome das pautas teológicas para casá-las agora com as ideias da nova esquerda. Sim. O pastor Franklin, só para complementar, no Brasil, a gente tem alguns nomes e eu percebo que a questão do cristianismo progressista me parece que vem um pouco meio que abraçado, né, dentro do catolicismo com a teologia da libertação e né, dentro do berço evangélico através da missão integral, que ganhou muita força nessas últimas 2 décadas, né, através né, de pessoas que hoje, por exemplo, a gente tem o Ariovaldo Ramos, que declaradamente é um apoiador do PT. E é interessante que o PT defende. Que no passado ele fazia questão de dizer que não tinha nada a ver com a esquerda, mas agora, mais recentemente, ele tem dito que a missão integral, a teologia da missão integral, depende de ferramentas marxistas, de análise da realidade e etc. e tal, né? Então, o tempo é o senhor da razão, né? Então, no final, a teologia da missão integral da igreja seria uma contraparte da teologia da libertação. Inclusive, pastor De César, é curioso notar que, recentemente, no evento da missão integral, alguns líderes mais novos cobraram os líderes mais velhos que tentam se manter dentro do evangelicalismo histórico porque eles não têm abraçado as pautas da nova esquerda, sobretudo quanto a gênero, né? Ideologia de gênero, pautas ligadas à questão racialista também, né? Então, num debate público, houve uma cobrança direta porque os mais antigos não têm abraçado essas pautas também, né? Agora, uma questão, pegando um gancho aí, pastor, do que o irmão tocou, eu estava lendo uma coluna da Gazeta de um vaticanista, né, um especialista em Vaticano, e ele fez uma entrevista, uma coluna publicada recentemente, né? Ele fez uma entrevista com um bispo católico alemão, mas que trabalha na Ásia. E é interessante da entrevista é que o bispo é muito crítico da teologia da libertação, muito crítico de como ideologia de gênero está entrando dentro da Igreja Católica. Hoje é um problema na Alemanha. O sínodo alemão tem feito pressão para haver tolerância com essas pautas da esquerda, da nova esquerda, né? E ele criticando muito duramente os setores da Igreja Católica que são coniventes com a teologia da libertação e com as pautas do cristianismo progressista, e também levantando o alerta da complacência do próprio Papa com a entrada dessas pautas da Igreja. Então, em algum momento da entrevista, eu achei muito curioso isso, ele vai dizer, olha, o bispo é o vigia, é um guardião da Igreja. Se o bispo não cuida, não usa seu cajado para expulsar os lobos da Igreja, mas fala com mansidão com os lobos da Igreja, as ovelhas vão acabar sendo devoradas, né? E ele fala isso em termos da mensagem ambígua que o próprio Papa passa quanto ao cristianismo progressista, sobretudo no campo europeu, né? Que a pressão muito grande para que a Igreja abrace essas noções de gênero na Europa também, né? Por exemplo, na Alemanha, isso até é chocante. Há 2 anos atrás, um pastor luterano foi preso. Ele estava ensinando os 10 mandamentos para a sua igreja, e um outro pastor luterano denunciou ele para as autoridades, acusando de homofobia. Ele passou os 2 anos da pandemia preso, entregue para um obreiro da mesma denominação que abraçou as pautas do cristianismo progressista. É uma loucura. Eu costumo sempre dizer, e eu abro aqui um parênteses, né? O que a gente está vivendo no Brasil hoje está muito além dos nomes Lula, Bolsonaro, dos partidos PT, PL. A gente está debaixo de um grande risco, de passar exatamente por estas questões. Porque o projeto que está sendo colocado em pauta, ele é nefasto. A ideia é exatamente essa. E o Brasil, quando a gente olha para
para a América do Sul, a América Latina, pega a América Central, a gente vê que o Brasil é o berço que precisa ser abraçado, para que eles consigam executar, né, de maneira mais, vamos dizer assim, objetiva aquilo que eles querem. E a igreja precisa despertar. Assim, eu diria que hoje o Brasil é a última linha da resistência, por incrível que pareça, né? A gente tem um complexo de vira-lata, mas olha, Estados Unidos na mão da esquerda radical, né? O Canadá na mão da esquerda radical, os defensores da liberdade, né? Hoje nós estamos na linha de frente, o Brasil é a bola da vez, nós cristãos estamos na linha da frente. E o que acontece hoje? No Oriente Médio, na Ásia, os nossos irmãos na fé estão sendo mortos, perseguidos. Enquanto no Ocidente nós temos uma luta violenta, que não é percebido por muitos ainda, né, para tentar redefinir o cristianismo e tornar o cristianismo uma ONG, né, um bichinho inofensivo diante do Estado. Né? Isso está acontecendo na Europa, está acontecendo no Brasil também. É só ver quais são os pastores em destaque na mídia aqui. Né? São pastores, são líderes que talvez no passado tenham servido a igreja aqui do Brasil, mas hoje abraçaram pautas do cristianismo progressista. E nós somos debochados, ridicularizados, caricaturizados. Então, no Oriente Médio, na Ásia, a fé cristã sendo perseguida, nossos irmãos e irmãs sendo mortos, enquanto aqui há um esforço gigantesco para se redefinir o que é o cristianismo em termos do cristianismo progressista. Né? Exatamente, exatamente. E é interessante que o discurso ele é muito bonito, né? Ele é todo requintado, sofisticado, né? Mas, né? Na verdade, a ideia é exatamente trazer o terror, né? Trazer veneno. É realmente o veneno na panela. É envenenar aquilo que nos foi dado, né, pelos nossos pais do passado, de maneira pura, saudável. É complicado. De Luca, eu vou passar para você, De Luca, para que você traga aí mais uma questão, mais uma pergunta, para a gente ir aprofundando o nosso bate-papo. Está contigo, De Luca. Maravilha. Pastor, primeiramente é uma honra estar falando com o senhor. Obrigado por ceder seu tempo aí para a gente. Estamos muito felizes em tê-lo aqui conosco. Tá? A minha pergunta vai de encontro aí com o que a gente vem falando. Hoje eu acho que ficou muito mais nítido o cristianismo progressista. Ele tem crescido muito esse movimento, se assim eu posso chamar. Exatamente, talvez por essa polarização que a gente está vivendo hoje. Antigamente, haviam mais opções, a gente não era tão ligado a isso. Hoje é impossível você não discutir isso, você não enxergar isso. Né? E dentro disso, como o senhor disse, foi citado, por exemplo, o liberalismo teológico, que rompe com muitas verdades bíblicas, né? Que ele ignora muitas verdades bíblicas. E o cristianismo progressista, em que momento que ele rompe com as verdades bíblicas? Porque tem, como foi dito, eles maquiam esse movimento, e às vezes tem muitos cristãos que servem a Deus no cristianismo autêntico, mas talvez flertam com esse movimento. Porque, como foi dito, é um movimento que prega amor, que prega paz, mas a verdade é que ele rompe com a Bíblia, ele rompe com aquilo que a palavra de Deus nos diz. Né? Então, em que momento que o cristianismo progressista rompe com as verdades bíblicas e quais são os contrapontos assim entre o cristianismo progressista e a palavra de Deus? Irmão De Luca, o pastor De Luca, muito obrigado pela pergunta. Eu recomendaria esse livro aqui, tá? Outro Evangelho, a Lisa Childers. A Fiel lançou esse livro agora, coisa de um mês atrás. A Lisa Childers, ela era uma cantora evangélica que entrou numa igreja histórica, liberal, e no começo ela não percebeu isso. E lá pelas tantas, ela começou a perceber algumas coisas estranhas da igreja e como isso estava afetando a fé dela. Ela passou por um esfriamento da fé, ao mesmo tempo que se tornou um tipo de ativista social. E lá pelas tantas, ela provou um despertamento e uma ruptura com essa igreja. Ela escreveu esse livro, Outro Evangelho, em que ela mapeia a teologia dos cristãos progressistas. Então, quem quiser aprofundar essa pergunta que o irmão De Luca levantou, eu recomendo essa obra. Mas, em linhas gerais, eu diria o seguinte. Primeiro,
a Bíblia não é tomada como palavra de Deus, como a palavra autoritativa de Deus. A Bíblia não é nem mesmo considerada como inspirada, inerrante e falível. A Bíblia não é autoritativa. Quando muito, a Bíblia pode conter histórias de libertação ou de descobertas pessoais, ou, quando muito, Jesus é encarado como um mero mestre, um libertador, um revolucionário, o homem mais bondoso que já existiu, etc. Tá? Ligado a isso, essa ruptura com a Bíblia, né? E aqui a gente já pode pensar nos contrapontos, né? Toda a tradição protestante, pentecostal, católica entende que a Bíblia é a palavra de Deus, é inspirada, ela é a base, é o fundamento da igreja, a igreja é assentada sobre profetas e apóstolos, aí tem um contraponto. A partir dessa ruptura com a Bíblia, tem-se uma ruptura com uma compreensão do que é o ser humano. Então, o cristão progressista não tem nenhuma noção de pecado original, pecado pessoal. Há alguma coisa errada com o ser humano tem que descobrir o seu eu interior, ele tem que estar bem consigo mesmo, ele precisa estar feliz consigo mesmo, mas não há noção de pecado, objetivamente. E essas noções elas estão na base também da teologia católica, protestante, pentecostal. Logo, com a ruptura com a doutrina do pecado, há a ruptura com a doutrina de Cristo. Cristo não é mais divino, não há nenhuma noção de nascimento virginal dentro do campo cristão progressista. Cristo não morreu vicariamente. Como eu disse, tem cristão progressista que vai dizer que crer na morte vicária de Cristo é crer que Deus é um abusador cósmico, é um sádico cósmico. É absurdo crer nesse tipo de divindade. Isso está na boca. O Rubem Alves, por exemplo, já dizia isso nos anos 2000. Isso é um eco dos cristãos progressistas americanos e permeia a teologia cristã progressista aqui no Brasil. Tá? Então, Cristo é visto como um professor, como um revolucionário. Isso é um ponto importante aqui. Há uma completa rejeição a milagres. Milagres não existem, não acontecem milagres. Então, um desses pastores aí, o Henrique Vieira, né, que é uma estrela dos cristãos progressistas, interpelado sobre a ressurreição corporal de Cristo, ele disse, perguntaram, você crê? Ele disse, os discípulos criam. E aí tem Bultmann, demitologização, que nesse momento interessa para a gente aqui. Logo, se Cristo não morreu vicariamente, também não há nenhuma noção da ressurreição corporal histórica de Cristo, e não há nenhuma noção da vida vitoriosa de Jesus. Com isso, não há uma desconstrução teológica, né? Total. No que se refere à espiritualidade, falar de batismo com o Espírito Santo, avivamento, é completamente estranho para eles. A espiritualidade para o cristão progressista consiste em lutar, até mesmo por meio da violência, para trazer um outro mundo para essa terra, que não é o mundo de Cristo, não é a vida vitoriosa do nosso Salvador, não tem nada a ver com o milênio, com o triunfo de Jesus na terra, é algo que é construído pelo próprio ser humano, seja por meio da revolução cultural, mas o uso da violência verbal e física não é descartada. Por meio da violência verbal, pela desumanização do adversário, você pode alcançar a vitória sobre o adversário para trazer um outro mundo possível, onde todos seremos iguais, o público LGBT, os índios, os negros, todos serão aceitos, haverá o triunfo dos pequenos sobre as grandes, aqueles que detêm o poder, os brancos, os héteros, aqueles que abraçaram a visão patriarcal da vida, etc, etc. Então, em linhas gerais, essa seria, em resumo, em síntese, a teologia desse grupo, mas assim, em todos os pontos há uma ruptura geral e completa com o cristianismo ortodoxo. E aqui o ponto interessante, gente, que não é o cristianismo dos protestantes históricos, não é o cristianismo dos pentecostais, não é o cristianismo dos católicos. Então, aqueles pontos de comum acordo entre os cristãos de uma forma mais ampla é que são completamente repudiados. É o âmago da fé. Antes, a gente estava brigando, há 30 anos atrás, 20 anos atrás, por batismo, por ceia, por experiência espiritual, se é segunda bênção, é para todos.
a briga agora é outra. Como diz o Capitão Nascimento, famoso, né? O inimigo agora é outro. O inimigo agora o que nós estamos vendo, um ataque geral a todo edifício cristão naquilo que é a base da fé. É a base da fé. Não é alguma coisa periférica. Pastor Franklin, eu estava conversando com outro pastor essa semana a respeito exatamente disso. Antes, nós tínhamos algumas divergências, digamos, periféricas Sim, a respeito, sim. né, de doutrinas bíblicas. Hoje, o que essa turma do cristianismo progressista está fazendo é realmente bater de frente com doutrinas basilares da fé cristã, que as diversas correntes abraçam de forma unânime. Ou seja, é a desconstrução das Sagradas Escrituras. E quando você começa a negar, por exemplo, né, a morte vicária, ressurreição, milagres, você, na verdade, está negando a própria Escritura. Exatamente. E antes, isso ocorria de maneira bem sutil. Agora já não mais. Há pouco tempo a gente teve um líder que a gente pode dizer, né, entre aspas, que é grande, principalmente em redes sociais, dizendo que a Bíblia deveria ser atualizada. Nós tivemos líderes desse cristianismo progressista dizendo que a Bíblia ela é inerrante, que a inspiração ela está em dúvida, ou seja, partes é inspirada, partes não são inspiradas. A gente teve agora, recentemente, há poucos dias, né, um desses líderes falando que Deus não é soberano. Então, são questões que, entre as diversas, vamos dizer assim, denominações, né, cristãs, evangélicas e até mesmo os nossos irmãos católicos, não haviam divergência alguma, mas que estão sendo postas à prova. Por e isso se que a eu gente se citei a levanta para reportagem. defender, a gente é o quê? Quadrado. Exatamente. Fundamentalista no sentido mais pejorativo possível, né? Compara a gente ao Talibã, né? Eu já ouvi desses cristãos progressistas comparar a gente, os nossos irmãos da fé, a talibãs. Nós somos talibãs, nós somos fundamentalistas como os xiitas do Irã espancando mulher na rua porque não quer usar burca. Mas assim, eu citei a matéria do Papa, do bispo, perdão, lá da Ásia, porque eu estava lendo ali as questões que ele estava levantando e falei, gente, os católicos estão passando os mesmos problemas que estamos passando. Não há briga isolada, não há briga de presbiteriano, de batista, de assembleano. O que nós estamos vendo é um ataque direto ao fundamento da fé cristã no Ocidente. Alguém comentou comigo que semana passada teve um debate da Globo News e havia um jornalista católico e os demais não eram cristãos. Eles começaram a bater no catolicismo, enquanto o católico estava defendendo a doutrina ortodoxa. E alguém falou comigo, olha, aquele católico parecia protestante. E os que estavam batendo nele, dizendo que a igreja tem que ter uma nova reforma, tem que se realinhar, citando palavras ambíguas e dúbias do novo Papa, do Francisco I. Como se as escorregadelas e as ambiguidades deles fossem mais importantes do que o fundamento da fé, né? Então, assim, a briga que nós estamos travando hoje, no Brasil, sobretudo, não é uma briga mais sobre questões periféricas, né? Quando ataca-se a soberania de Deus e a onipotência de Deus, o debate aí não está ligado à predestinação, ao livre-arbítrio. O debate aí está ligado à providência de Deus, o cuidado de Deus. Quer dizer, aquele que nega que Deus é soberano está dizendo que Deus, quando muito, deu uma corda no universo e deixou o universo seguir adiante. E qualquer cristão sério vai recuar com horror diante disso, né? Mas é isso, que a gente está vendo realmente um ataque direto aos fundamentos da fé cristã. O pouco que eu entendo quando você declara que Deus não é soberano, é como se você tivesse abraçado uma espécie de deísmo em que Deus criou, largou ao léu e aconteça o que acontecer. O pior, o maniqueísmo, onde o bem e o mal estão lutando ali lado a lado para tudo aberto, a gente não tem nenhuma esperança de vitória no final, né? Exatamente. E o senhor acha que a que se deve isso, principalmente aqui no cenário brasileiro? Talvez falta a gente, nós
nos posicionarmos mais para fazer a defesa desse evangelho, desse cristianismo? Ao que o senhor atribui essa crescente onda aí? Porque eu vejo que antigamente era mais velado, era mais... né? Hoje, como o senhor disse, nos jornais a gente vê esse debate, essa agressividade e tudo mais, e a gente vê muitas pessoas aderindo a isso. Muitos crentes, muitos cristãos, né, aderindo a isso. Então, como é que a gente faz? O que está acontecendo assim? Qual que é a visão do senhor? Eu penso, De Luca, que o que está acontecendo é que há um esforço muito grande para abraçar um modelo chinês de igreja. Isto é, ou a igreja se torna um departamento do Estado, uma ONG inofensiva, ou a igreja vai ser empurrada para a periferia. Eu acho que vai haver o que a gente chama de perseguição branca. Isto é, nós vamos ser silenciados. Os meus perfis já estão com shadow ban já há meses, não cresce, entra poucas pessoas ali. Eu conheço outros colegas que estão ganhando shadow ban também, crentes protestantes, né? Então, as ferramentas de busca limitam o alcance da sua página pessoal, da sua rede pessoal, e parece que isso vai começar a ficar mais intenso. Por exemplo, você escreveu um livro aí sobre a questão de gênero, homem, mulher, né? Por exemplo, o que a STF fez? Ele atropelou a nossa Constituição Federal, que continua falando que o casamento entre homem e mulher, e permitiu que a gente ensine sobre homem, mulher, gênero, apenas dentro do templo cristão. O que não é isso? O que é isso, na verdade? É uma forma chinesa, uma forma de impor a nós uma visão chinesa de igreja. Ou a igreja se torna uma ONG, que é o que são as comunidades dos cristãos progressistas, né? É um tipo de departamento, um departamento religioso do Estado, ou as igrejas ortodoxas vão ser marginalizadas e empurradas para a periferia. E aí vem o poder do Estado, constrangimentos do Ministério Público Federal, né? Nós temos aí colegas sendo constrangidos já no Brasil pelo Ministério Público, né? Uma polícia do pensamento, né? Uma polícia dos costumes, né? Que coisa, né? Mas me parece que há um esforço consciente para marginalizar e silenciar a igreja no Ocidente. Não é uma... exatamente isso. É algo planejado, tá? Exatamente isso. Esse é o processo que eu percebo. Essa é a intenção por trás de toda essa ladainha aí que eles estão criando, essas narrativas, é realmente silenciar a igreja ou fazer como o professor estava falando em relação à China, né? Impor os limites. Você quer ser igreja? Você vai ser igreja, mas você só vai poder chegar até aqui. A partir daqui você não vai mais ter autonomia, você não vai mais ter direito de fala, direito nem de crença. É assim ou você não vai. É uma coisa... Irmãos, assim, eu não sei como é que é a realidade de vocês, mas eu já tenho escutado de colegas pastores que eles já começam a enfrentar dificuldade em cartório, em banco e com Receita Federal. E igreja séria. Eu não estou falando de igreja, a igreja que surgiu do dia para a noite ali na esquina. Não, estou falando de igrejas sérias, batista, presbiteriana, assembleana, igrejas carismáticas sérias, começam a enfrentar problemas nessas áreas. Imagina o PT voltando, então. Sim. Sem ata reconhecida de cartório, você não consegue mexer banco. Como é que a igreja vai pagar a conta? Como é que vai pagar salário de obreiro? Como é que vai pagar salário de funcionário da igreja? Então, parece que já há um ambiente anti-igreja entrando no próprio aparelho do Estado e em agências que nós precisamos para ter legalidade diante do Estado. Né? O próprio... Então, desculpa, Duduca. As ideologias, a própria forma da esquerda trabalhar e se desenvolver, ela vem assim, aparelhando o Estado todo, né? Ela vem se infiltrando em todas as esferas do Estado, do poder público, e isso muitas das vezes passa batido para a gente, mas que eles vão aos pouquinhos, né? E quando chega lá na frente é que a gente vê que não tem muito para onde correr. Então eles vêm aparelhando o Ministério Público, Justiça... O Márcio escrevendo aí, 3 bancos vão permitir a abertura de conta para a nossa igreja. Então... O comentário foi... Né? Então. E assim, um outro ponto aqui que eu
deveria destacar, eu comecei a conversar com alguns colegas da Gazeta, né? Eu sou colunista lá, eu não sou jornalista, então eu fui conversar com jornalistas profissionais, né? E a gente começou a levantar, e olha, ele está falando aí, nossa igreja batista tem 42 anos de existência. Meu Deus. Então, igreja sem banco, sem cartório e imposto e Receita Federal em cima, você sufoca a igreja. Mas vamos lá. Aí a gente começou a fazer uma pesquisa, irmão de César, irmão de Lucas, em alguns sites de cristãos progressistas do Brasil. Sites muito bem feitos, muito bonitos, muito bacanas. Gastou-se dinheiro para fazer aquele site, gente contratada servindo ali. Tem lá o balanço, você vai lá, vai ver os balanços deles, que alguns são ONGs, né? A grande maioria deles recebendo dinheiro de fora do país. Fui mexer num, recebendo dinheiro de igreja luterana na Alemanha, igreja liberal. Lutero nem reconhece essa igreja como sua filha. Igreja completamente liberal. Outra recebendo dinheiro da igreja da Suécia, luterana, que é apóstata. Antissemita até a raiz. Odeiam judeus. Dando dinheiro, derramando dinheiro a organizações de palestinos para fustigar Israel. Tá? Outra ganhando dinheiro da igreja metodista nos Estados Unidos, que é profundamente liberal, que permite homossexuais ativos serem obreiros da sua igreja, contra a decisão majoritária da igreja metodista mundial. E eles derramam dinheiro pesado. Enquanto as nossas igrejas aqui estão lutando com sufoco para pagar salário digno para obreiro, para sustentar missões, essa turma ganha recebendo dinheiro do exterior, da Europa e dos Estados Unidos, dinheiro pesado para disseminar a versão deles apóstata do cristianismo no Brasil. E atacar pastores aqui no Brasil também. Sim, sim. E aí você percebe o quão articulados eles são, o quão engajados eles são e para fazer o mal, né? Sim, para fazer o mal. É por isso que o próprio Senhor Jesus, ele fala, né, que os filhos das trevas, eles são mais astutos, né? Eles se preparam realmente para colocar aquilo que eles querem colocar. Pastor Franklin, a gente sabe, até muito se comenta a respeito de pessoas que hoje estão se infiltrando nas igrejas tradicionais, né, para trazer mais adeptos a esse cristianismo progressista. E um dos discursos mais comuns que eles utilizam dentro das igrejas, e que recentemente surgiu aí um vídeo de uma moça, né, falando que o melhor lugar que tinha para se ir a regimentar pessoas era na escola bíblica dominical das crianças. Porque lá você ensinava, né, que Jesus era assim, amava os pobres, que os ricos eram descartados. Ou seja, essas militâncias, elas olham e pregam e dizem que tanto Jesus como a igreja primitiva eram modelos de um regime de fundamento socialista. Tem gente que até diz, né, que Jesus Cristo ele era um comunista, alguém que buscava, de fato, aplicar uma justiça social onde todos pudessem ter os mesmos direitos, a mesma vida, a dignidade, enfim, toda essa conversa que a gente sabe que é utópica e não tem muito sentido com a realidade concreta. A pergunta que eu faço para o professor, pastor Franklin, é a respeito desses mecanismos de esquerda, né, como redistribuição de renda, de propriedades, igualdade de gênero e tantos outros discursos que a gente tem ouvido aí com muita frequência no Brasil. Eles podem ser relacionados com o que a Bíblia afirma ser, de fato, justiça social? E existe alguma relação da igreja primitiva com os ideais marxistas, com socialismo, comunismo? Ótima pergunta, pastor de César. Antes de entrar na pergunta, eu diria o seguinte: mais do que nunca, nossas igrejas têm que estreitar suas portas de entrada. Esse vídeo dessa mulher foi um alerta, porque muita igreja, no afã de ter muitos membros, torna a entrada nessa igreja muito fácil, e aí vai ter problema. Então, eu sou pastor de igreja local, né? Nossa igreja aqui tem mais ou menos 4 meses para a pessoa entrar na igreja como membro, né?
ela vai fazer classe de novos membros, vai se ensinar doutrina, ela assina um documento dizendo que ela vai submeter a doutrina da igreja, submeter a autoridade pastoral, ao cuidado pastoral. Então, nós precisamos cuidar da entrada, da porta de entrada da nossa igreja. As Assembleias de Deus agora têm uma confissão de fé. O uso da confissão de fé é importantíssimo. Em nossa igreja, o membro tem que assinar uma declaração dizendo que ele aceita a confissão de fé da igreja. Tendo isso, de posse disso, nós podemos disciplinar, na medida do possível, aquele cristão progressista, né? E ter um critério objetivo para disciplinar aquele cristão progressista que começa a semear as heresias dele dentro da igreja. Agora, vamos para a pergunta aí. A questão maior para a gente aqui é o seguinte, né? Uma vez eu estava num momento de pergunta e resposta, e uma pessoa crente, mas com dúvida, leu para mim, leu em voz alta ali, né, o texto lá do Pentateuco que fala da divisão de terras, do jubileu. E ele disse, pastor, isso é socialismo. Aí eu virei para ele e perguntei com muito carinho, irmão, é o Estado que divide essa terra? É o rei que divide essa terra? Aí ficou aquele silêncio, né? E eu falei, o cerne da esquerda é que o Estado, que se confunde com o partido, é que vai fazer divisão de terra, divisão de propriedade, divisão de bens para igualar a sociedade. Do outro lado, a Bíblia exige de cada um de nós compaixão para com o fraco, com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro e com o pobre. São duas visões de assistência diametralmente opostas. Sim. Na visão da esquerda, eu transfiro toda a minha responsabilidade para o Estado. O Estado já pegou meus impostos? Deixa que o Estado faz o bem. Eu vou votar no Estado social porque o Estado social vai nos igualar. Né? Para tentar igualar pessoas, o comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas em 70 anos. Nem o nacionalsocialismo, que era horrível o nacionalsocialismo, nem o nacionalsocialismo assassinou tantas pessoas. Do outro lado, o cristianismo exige cada um de nós sensibilidade para pessoas concretas que estão ao nosso lado. O órfão, a viúva, o estrangeiro, que sofreu a violência. Né? Então eu digo para a minha igreja o seguinte, olha, a prova da veracidade da fé cristã é que não vai se encontrar pessoas passando necessidade na nossa igreja. Nós precisamos ter o espírito de diaconia em nossa igreja. Então, olha, na esquerda a mudança vem de cima para baixo, ela é imposta. E nisso, para lembrar do Stalin, ovos vão ser quebrados para fazer o omelete. Para o cristianismo, a mudança vem de baixo para cima. Deixa eu contar uma história real aqui. No 3º século depois de Cristo, ainda na esteira ali do crescimento da igreja primitiva, avivamento ali, obra do Espírito Santo operando na igreja primitiva, no 3º século, o Império Romano entra em crise, é um século perdido para o Império Romano, chega a ter um ano com 6 imperadores, e os bárbaros começam a invadir as fronteiras do Império, saquear o Império. E o que os bárbaros faziam muitas vezes era prender pessoas, sequestrar pessoas, levar para fora do Império e depois cobrar dinheiro. Você acha que os romanos traziam seus parentes sequestrados de volta? De jeito nenhum. O parente sequestrado morria lá fora e não se pagava o sequestro. Por quê? Porque aí aquela pessoa herdava todos os bens do seu parente que foi sequestrado. Do outro lado, os cristãos traziam de volta os seus parentes. Aí o que acontecia? O parente foi sequestrado, evangelizava o bárbaro, falava do nosso Salvador para o bárbaro e voltava para os seus parentes depois. Aí, um historiador vai dizer, no 3º século, era mais vantagem ser membro da igreja do que ser um cidadão do Império. Olha a diferença. Para a visão da esquerda, toda mudança é imposta de cima para baixo à força. Não há nenhum, como você disse antes, pastor de César, não há nenhum respeito pelo indivíduo, como indivíduo. A esquerda não está preocupada com o caso concreto de racismo.
A esquerda não está preocupada com um caso concreto de abuso de poder ou de abuso sexual. Ela está preocupada na medida que ela pode instrumentalizar uma tragédia. Exatamente. Mas não com a pessoa com nome, com história pessoal. O cristianismo, ele muda de baixo para cima. O cristianismo está interessado na pessoa de carne e osso, não o número, não o símbolo, mas a pessoa com o seu nome, com a sua identidade, com a sua história pessoal. Então, o que a gente vê na vida de Jesus é esse interesse pela pessoa. Ele cura a pessoa, ele alimenta uma multidão de pessoas. Isso é muito bonito no cristianismo. E por exemplo, eu volto aqui à frase do Clodovil Boff, né? Quando eu estudava teologia no seminário, né? Ainda era o final aí da época da teologia da libertação, das comunidades eclesiais de base, né? Mas a gente já falava entre nós. Alguém já foi numa comunidade eclesial de base? Naqueles grupos de estudo bíblico da comunidade, os pobres lendo a Bíblia pela ótica marxista? Ninguém conhecia um grupo assim na favela. A gente brincava que a comunidade eclesial de base era uma mosca branca de olhos azuis. Só que você tinha igrejas da Assembleia de Deus, igrejas pentecostais em todas as favelas do Rio, fazendo bem para as pessoas, ao mesmo tempo que pregavam o evangelho. Então, de um lado, a essa imposição de cima para baixo da esquerda, do outro lado, ao evangelho mudando de baixo para cima. Para aqueles que nos acompanham, eu queria recomendar e procurar no YouTube um documentário chamado Santa Cruz. Esse documentário é obrigatório, ele passou na GNT há muitos anos atrás, tá? E ele retrata o que uma igreja pentecostal de verdade faz em termos de transformação social em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O documentário é maravilhoso, é tocante, acompanha uma igreja chamada Cristo é Nosso General, da fundação dela até o trabalho de evangelização. Há uma cena de cura de verdade no documentário que é impressionante. Então eu recomendo para aqueles que querem ver a diferença das promessas vazias da esquerda de transformar de cima para baixo, a partir do líder forte, do partido, do Estado, e o que o cristianismo de fato faz de baixo para cima, a partir do voluntariado, a partir do entendimento que nós devemos fazer o bem aos domésticos da fé, aos da família da fé. Tá? Então isso estabelece a diferença, o que a Bíblia ensina e o que a esquerda ensina quanto à justiça social. Isso é muito interessante, essa questão do voluntariado, porque o Justo Gonzalez, historiador, ele escreveu Atos do Espírito Santo, e onde ele faz um comentário a respeito do livro de Atos, né, escrito por Lucas. Né? Quando ele está falando a respeito daquela questão em que as pessoas entregavam as suas propriedades, vendiam as suas propriedades para que fossem distribuídas, né? Ele faz ali no livro uma defesa exatamente contrária a esse discurso de que era uma espécie de socialismo e comunismo. Perfeito. Porque as pessoas não eram obrigadas a vender as suas terras. Sim. Elas vendiam e repartiam de livre, espontânea vontade, ou seja, era algo voluntariamente. Sim. Ou seja, não tem como você defender a ideia de um socialismo, de um comunismo, sem a imposição. E um colega que está assistindo a nossa live, ele lembrou de Ananias e Safira. Né? Sim. A mão de Deus pesa sobre eles, Deus mata o casal, não é porque eles não deram tudo, mas porque eles mentiram. Né? Eles foram socialistas, eles deram a parte querendo dizer que deram tudo. E a mão de Deus pesou sobre eles. Achei bem interessante que um ouvinte nosso aí fez aí. Exatamente. Mas assim, complementar aqui, um estudo que falta aqui, irmão De Luca, irmão De César, é o seguinte: deixa eu tentar formular assim, qual é os valores de economia para o Estado que as igrejas pentecostais que estão nas favelas, nos ribeirinhos, trazem para todos nós? Ninguém quer tocar nesse assunto tabu, porque a igreja pentecostal, a igreja que chega lá no ribeirinho, na favela,
pega lá o cara drogado, o cara batia, espancava a mulher, não respeitava a mulher se prostituía, gastava seu dinheiro com bebida, não tinha propósito da vida. Aí a igreja pentecostal chega lá, traz a pessoa para o evangelho, essa pessoa recebe um novo senso de dignidade. O homem bota terno e gravata, bota a melhor roupa para ir na igreja, a mulher bota a melhor roupa para ir na igreja, começa a gastar seu dinheiro com a sua família, começa a investir dinheiro nos filhos, os filhos daqui a pouco estão fazendo faculdade, estão tirando o pai da favela. Quanto de economia isso traz para o Estado? É transformação social na prática. Exato, e sem a participação do Estado. Muitas vezes é contra o Estado, né? O Estado não apoia, não dá chance, não dá espaço. E a igreja está lá trazendo dignidade, direção, propósito para homens e mulheres. Né? Pastor Franklin, eu aproveito esse gancho, né, essa oportunidade. Eu sou fruto desse processo de transformação social natural da igreja. Porque há 17 anos atrás, eu fui resgatado por Cristo da drogadição. Eu fui 4 anos dependente químico, usuário de crack, cheguei a pesar 49 quilos, estava ali realmente à beira da morte. E onde foi que eu encontrei um caminho? Dentro de uma casa de reabilitação que era mantida por uma igreja da Assembleia de Deus. Muito bonito. Dali, eu fiz um tratamento, um período de reclusão, saí, comecei a frequentar a igreja, comecei a namorar, casei, tive filhos, tenho um ministério, já trabalhei com jovens, já dirigi igreja, né? E tudo isso de que forma? Através de uma ação natural promovida pelo Espírito através da igreja. Ou seja, a única forma de se ter realmente transformação social na humanidade é por intermédio do poder de Cristo. E isso a gente vê se tornar realidade através de quem? Através das igrejas. Sim. Que o Estado quer limitar. Sim. O Estado quer barrar. E só um gancho aí, eu convivi com esquerdistas do passado, eu tenho que ler material deles de volta e meia, né? Eu não conheço um esquerdista que seja feliz. E o cristão, mesmo com pouco, ele é satisfeito. Exatamente. Praticamente todos os esquerdistas que eu tive contato, a literatura que eu li deles, você tem raiva, você tem ódio, esperanças frustradas, é sempre para o futuro a consumação, algo está faltando. Enquanto você pega lá o cristão simples, ele tem aquele senso de dignidade, tem os seus afetos no lugar, ele tem um senso de contentamento porque vem do alto, vem de Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito. Isso é dado sobrenaturalmente para ele, né? É muito impressionante essa diferença até mesmo na postura individual de um cristão verdadeiro para os esquerdistas, né? O pastor Franklin, nós temos aqui ainda 5 minutos e já vai se encerrar a nossa live. Né? Claro que o tempo não nos permitiu, né, encerrar aqui o nosso roteiro, mas porque a conversa fluiu de maneira muito produtiva. Tenho certeza que vai agregar muito a quem participou, a quem vai ouvir posteriormente, porque eu vou deixar essa live salva para quem quiser estar acessando. Então, quem esteve conosco, quiser compartilhar depois o link para outras pessoas, para que estejam tendo acesso a esse conteúdo, tenha total liberdade para fazer isso, porque o que é bom precisa ser compartilhado, né? O que é mal, a gente está vendo aí ser compartilhado a rodo, então vamos também nós compartilharmos o que é bom, fazer com que esse conteúdo alcance o maior número possível de pessoas. E eu gostaria de lhe pedir, pastor Franklin, nesses últimos 5 minutos, que nos deixasse uma reflexão, um conselho acerca do que nós devemos fazer em relação a esse momento político que nós estamos vivendo, o que nós devemos fazer em relação a essa polarização e qual deve ser o nosso posicionamento como cristão nessa eleição. O que nós vemos, irmãos, são duas visões distintas de Brasil que estão em jogo aqui. Uma, que é chamada de fascista, extrema-direita, etc., que quer menos Estado, quer tirar o peso do Estado dos ombros do cidadão, né? E, do outro lado, que a gente vê
assim, chega a ser até melancólico dizer isso, né? Um homem que foi condenado por 3 instâncias da justiça, por 9 juízes, por corrupção passiva, por tráfico de influência, entre outros, né? E, do outro lado, foi descondenado pela nossa Suprema Corte, concorrendo e recebendo tantos votos. Para quê? Para impor sobre nós uma visão que nos é estranha, de Estado pesado, Estado sempre presente, e o Estado iníquo, irreligioso, ateu, né? Nos moldes do antigo leste europeu e nos moldes que a gente vê em Cuba, Venezuela, Nicarágua, onde a Igreja Católica já está sendo perseguida. Né? São 2 visões de mundo. Eu não vejo como a gente pode ficar neutro ou em silêncio diante desse embate de ideias aqui no nosso país. É mais do que Bolsonaro que está em jogo. A gente pode fazer um monte de avaliações críticas e reparos a Bolsonaro, mas é mais do que ele, essas eleições agora. Só para assim, já ano que vem, 2 novos ministros podem assumir a Suprema Corte. Nós queremos a Suprema Corte mais ativista, de esquerda, ou uma Suprema Corte que honre a nossa Constituição Federal, que não é a melhor que tem, mas é a que nós temos. O que nós queremos aí? Então, o nosso voto ou não voto já afeta as decisões do STF para os próximos anos. Né? E vão pesar sobre a nossa pregação. Agora, mais do que a questão política, irmãos e irmãs, algo que está assim, me deixando muito contente é o fervor por oração que vai perpassando o Brasil. Igrejas locais, denominações, chamando o povo para orar. Isso me dá muito otimismo, porque, historicamente, nós nunca tivemos um grande avivamento do Brasil, como a igreja já teve na Coreia, na África do Sul, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Holanda, na Alemanha no passado. Tivemos avivamentos locais, e a gente tem que ser grato por isso. Igrejas locais que Deus abençoou, derramou seu espírito ali, mas nós nunca tivemos um grande avivamento que tocasse a igreja de Deus em toda a nação. Então, esse fervor, pessoas implorando para Deus ter misericórdia da nossa nação, olhar pelo nosso país, nos dar mais liberdade para a pregação, que a gente tem que aproveitar também, pode ser uma ocasião que Deus derrame seu espírito, nos dê um verdadeiro batismo de fogo em todo o país, nos torne de fato uma igreja operosa, um farol para o Ocidente, no meio dessa maré vermelha que vai eclipsando a fé na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, outros países da América Latina. Né? Então, eu vejo com muita esperança, né, o nosso povo orando, e Deus pode fazer grandes coisas quando o nosso povo se coloca de joelhos. Né? Amém. Deluca, deixa eu já fazer aqui, deixar uma palavra de gratidão a você também, que sempre disposto a estar aí promovendo lives que falem de conteúdos que podem agregar a vida dos nossos irmãos em todo o Brasil, porque a gente sabe que através da internet a gente consegue fazer com que o nosso conteúdo chegue aos mais diversos lugares do nosso Brasil. Então eu te agradeço também por estar conosco nessa noite. Pastor Franklin, muito obrigado, coração. A honra é toda minha, meus irmãos. Muito honrado estar com o senhor nessa live, com o Deluca, e eu tenho certeza que esse é o momento de nós realmente buscarmos ao Senhor, crendo que a soberania de Deus há de se cumprir de forma integral sobre a nossa nação. Deluca, suas considerações finais. Bom, eu também sou muito grato. Pastor Franklin, muito obrigado mais uma vez. Foi muito, muito produtivo mesmo. Eu acho que são esses momentos que valem a pena e têm que ser registrados, né? E gostaria de agradecer ao senhor pelo tempo que nos disponibilizou, por estar aqui. A todo mundo que esteve conosco aí, chegou a bater, acho que 130 pessoas aí simultaneamente nos assistindo. Deus abençoe a cada um. Amém. E eu costumo dizer, né, por mais caótica que pareça a situação e por mais desesperadora, talvez o controle não sai das mãos do nosso grande Deus. Amém. Né? Já me despeço aqui, muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a vocês. Deus abençoe a todos. Pessoal, nós estamos encerrando aqui a nossa live e que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. E no dia 30, 22, pelo bem da nossa nação e para que a gente consiga
depois orar a Deus, cientes de que a gente fez a coisa certa. Um abraço, pastor Franklin, muito obrigado. Beijo no coração de Deus todos. abençoe. Deus abençoe a todos.